A primeira regra do Clube da Luta é: você não fala sobre o Clube da Luta. E aí, pessoal? Salve, pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal. E hoje eu quero falar de um dos meus autores favoritos, né? Que é o Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk, nascido em Pasco, em Washington, né? Em 21 de fevereiro de 1962. Já vamos falar dele especificamente. Mas antes eu peço encarecidamente, por favor, curta, dê o like, compartilhe esse vídeo com uma amiga ou amigo que gosta muito do tema também, que é amante da literatura, e não só a literatura clássica, mas a literatura pop e pulp. Tem a pulp, né, que era da época do grande Charles Bukowski, né? A literatura pulp, que eu gosto bastante também. E aquela arte pop do Andy Warhol dos anos 60, 70, que vai inspirar muito o Chuck Palahniuk, que é um escritor dos anos 90 e do início dos anos 2000, né? Bom, o meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. É um projeto dos meus grandes amigos Douglas e Simone, né? Que eles vão mineirando grandes livros raros e pepitas, por isso que chama Só Pepitas, né? Nos sebos e disponibiliza na sua loja virtual, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o Instagram deles. Segue eles lá, com certeza vocês vão se deparar mais cedo ou mais tarde com uma grande pepita que vale a pena vocês comprarem, né? E se vocês falarem que vocês encontraram o Só Pepitas vindo pelo canal Davi Vega, indicando o canal, vocês ganham 10% de desconto na venda dos livros, então na compra dos livros. Então vale muito a pena, com certeza você que é amante da literatura não vai se decepcionar. E os livros, assim como as viagens, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, vamos falar do Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk, nascido em fevereiro de 1962... Ele é de Pasco, Washington, né? Um escritor norte-americano. Palahniuk é um sobrenome de origem ucraniana, né? Ele ficou muito famoso após o seu livro O Clube da Luta, que virou filme dirigido pelo David Fincher, né? Em Portugal é Clube de Combate, né? Mas no Brasil é Clube da Luta. Um livro de 1996 que teve sua versão cinematográfica em 1999, se eu não estou enganado, com o Brad Pitt e o Edward Norton, né? Mas depois que eu assisti o Clube da Luta, há muitos anos atrás, fiquei encantado, entusiasmado com essa grande obra, né? Eu resolvi ler o livro e descobri que ele tinha mais livros, e livros sensacionais também, né? Já vou falar deles para vocês agora. O Chuck Palahniuk, ele escreve sempre sobre aquela parcela da população que é uma parcela decadente, são os pervertidos, os depravados, aqueles que estão à margem do sistema. E ele sempre critica e ataca o sistema em seus livros de alguma forma, né? São sempre personagens excêntricos, que não se enquadram, são os outsiders, vamos dizer assim, que não se enquadrariam muito bem no normativo da sociedade, aquilo que é a norma da sociedade, aqueles eleitos e considerados oficiais, vamos dizer assim, né? Bom, ele tem uma história muito curiosa, por isso que ele escolhe esses personagens, porque o pai dele foi morto pelo ex-namorado da amante ou da namorada dele, se eu não me engano. Ele perdeu o pai muito cedo, e o seu avô, se eu não estou enganado, ele foi assassinado ou cometeu suicídio também, se eu não estou enganado. Ele perdeu tanto o pai quanto o avô muito cedo. E ele foi criado muito tempo sem uma figura paterna, e isso é muito claro nos livros dele. Tem uma passagem no filme do Clube da Luta, que o Tyler Durden, né, que eles estão naquela casa abandonada da Paper Street, né, Rua Paper, e aí ele fala assim: nós somos uma geração criada por mulheres, né? E eu me pergunto se a busca por uma esposa, uma mulher, seria o que devemos fazer, já que nós somos criados por mulheres, né? E nesse livro que eu vou falar hoje, que é o No Sufoco, ele tem várias menções a isso.
Porque o personagem principal, ele é filho de uma mãe solteira, e é o filhinho da mamãe, vamos dizer assim, e ele fala que os filhos de mãe solteira não podem se dar o luxo de casar-se, né? De se casar, porque eles já são casados com sua mãe, né? E o personagem desse livro tem uma grande dificuldade de apresentar as namoradas para a mãe dele e tudo mais, né? E cada vez mais no mundo nós temos essa característica de filhos de mãe solteira. A figura paterna tem uma grande deficiência e defasagem, né? Em relação a muitas histórias de vida, muitas famílias, né? As famílias nucleares, elas estão sendo mudadas, né? E talvez por isso, não sei se isso é determinante, posso estar errado, né? E não quero parecer preconceituoso em relação a isso, mas o Chuck Palahniuk, em certo momento, se declarou homossexual, né? Ele tem um parceiro, que acho que vive com ele há mais de 20 anos, o parceiro dele e tal. E talvez essa dificuldade, essa coisa que não está, que tem essa defasagem em relação à figura da mulher, né, é muito representada nos livros, até pela criação dele, né, a história de vida dele, é muito representada nos livros como as mulheres sempre sendo meio que excêntricas, meio que únicas, assim. São personagens que têm um certo problema com a figura feminina, né. Bom, eu tenho esses livros aqui dele, né? Eu tenho o Haunted, que foi traduzido como, não sei se é Assombrado ou Assombro. Esse é um livro mais recente dele, acho que, se não me engano, é de 2000 e pouco. Já é dos anos 2000 esse aqui, né? O Clube da Luta, eu li o PDF, né? Eu li o digital. E eu tenho o Survivor, o Sobrevivente. Eu fiz um vídeo sobre esse livro e também sobre o Clube da Luta, que eu tentei me aventurar falando em inglês, coloquei legenda, vou deixar na descrição desse vídeo, caso vocês queiram assistir aquele outro vídeo sobre o Survivor, né? E o Survivor, ele ia ganhar uma versão cinematográfica, é um livro de 2001, mas como se trata de um sequestro de um avião, onde o sequestrador vai narrando toda a sua história para ficar registrada na caixa preta do avião, ele hijack the airplane, né? Ele sequestra o avião. E por conta dos atentados de 11 de setembro de 2001, os direitos cinematográficos, o filme ia ganhar uma versão cinematográfica, né? Os direitos cinematográficos foram comprados, mas o filme não saiu do papel, não saiu do roteiro, né? Não realizaram esse filme. Quem sabe um dia eles ainda façam, mas com toda essa questão do terrorismo fica um pouco difícil. E hoje eu quero falar desse livro aqui especificamente. No Sufoco. É um livro muito parecido, a estrutura dele com o Clube da Luta. Já vou falar para vocês o paralelo do Clube da Luta com esse livro. E é um livro que me surpreendeu muito, né? Eu não dava muito crédito para ele, mas é um livro que quando eu li, eu achei muito curioso e um livro, talvez o livro dele que mais explica esses traumas que ele teve ao longo de sua criação, né, materializada nos personagens do livro, né. Bom, eu já vou avisando que esse vídeo aqui que eu vou falar do livro No Sufoco e de outras obras dele também, mencionando, ele contém spoilers. Então se vocês não querem spoilers tanto desse livro quanto do final do Clube da Luta, eu sugiro que vocês assistam e leiam os livros antes de ouvir esse comentário que eu vou falar aqui. Mas eu vou falar bem brevemente, não vou entrar muito em detalhes. Nesse livro aqui, No Sufoco, ele começa contando a história de um garoto, o filhinho da mamãe, que está num motel, nesses motel de beira de estrada, né, onde a mãe dele guiava o carro levando ele. E ele era sempre tido como um garoto que tinha uma sombra. E era como se ele falasse com essa sombra dele. Essa questão da sombra e de uma espécie de dualidade do personagem, você vai ver mais pra frente no livro, né? E a mãe dele era uma mãe muito curiosa, muito incomum. Porque a mãe dele era aquela que, por exemplo, falou desde cedo pra ele que não existia Coelhinho da Páscoa, não existia Papai Noel, não existe Coelhinho da Páscoa nem Papai Noel. E falava para ele das tragédias gregas, falava sobre arte. Ela era uma cética
que tentava incutir na cabeça dele esses assuntos culturais. Mas para uma criança isso parecia até meio que maçante, né? Porque ele queria ter uma criação igual dos outros garotos, né? Ele tinha problemas na escola, era um garoto meio isolado na escola e tudo mais. E ele cresce dessa forma. A mãe dele sempre falava que ele ia ser o maioral, ou ia chegar muito longe na sua carreira, na sua vida, falando que ele seria um grande médico um dia. E ele cresce e se matricula numa faculdade de medicina, ele consegue até passar. Mas ele não termina a faculdade de medicina e nesse meio tempo a mãe dele vai parar num hospital psiquiátrico porque ela está com uma espécie de Alzheimer, né? E o personagem, que o nome dele só é revelado depois, e essa questão do nome é muito curioso porque você no Clube da Luta tem um personagem que não tem nome também, e que conhece o Tyler Durden, e no final você descobre que os dois são a mesma pessoa. Aí tá o spoiler que eu tô falando pra vocês. Então o Tyler Durden desde o começo era o personagem do Edward Norton, né? O Brad Pitt era um alter ego dele, né? Era uma espécie de alter ego. E nesse livro ele só revela 2 nomes do personagem mais pra frente, que é o Fred Hastings, se eu não me engano, e o Victor Mancini. Mas esse personagem larga a faculdade de medicina e consegue um emprego mediano, ele até menospreza, né? Medíocre, num museu, como curador ou auxiliar de um museu, alguma coisa assim. Só que a mãe dele não sabe, ela pensa que ele se tornou um grande advogado, ela pensa que ele se tornou um grande jurista, né? Bom, aí ele vai visitando a mãe dele, ele tem um amigo que se chama Danny, e ele se apaixona por uma moça chamada Nikos, né? O nome dela é Nikos, né? Só que com o tempo você vai notando que esses personagens, o círculo de amizade dele e tudo mais, são personagens que possuem uma característica. São sexólogas, são viciados em sexo. E aí eles começam a procurar grupos de ajuda. Eles fazem uma espécie de grupos de ajuda, tipo um AA, um Alcoólicos Anônimo, mas dos viciados em sexo, que eles consideram depravados, né? E isso está presente também no Clube da Luta, não com a questão sexual, mas esses grupos onde o personagem que está numa depressão tremenda, né, naquela vida depressiva, consumista e depressiva, ele começa a frequentar esses grupos de pessoas que estão na beira da morte, grupos de pessoas que têm câncer terminal, ou que teve alguma deficiência e que mudou a vida por completo, sofreram acidentes, pessoas que vão nesses grupos de ajuda para tentarem saciar o seu sofrimento. Mas o personagem não tem sofrimento. Ele precisa do sofrimento dos outros para poder dar valor à sua vida vazia, né? Esvaída de sentido, né? E nesse livro aqui, os grupos são grupos de sexólogos, né? Sexólatras, né? De sexólatras. Tem uma sexóloga que é a Paula. Essa personagem desempenha um papel curioso, porque ela tenta sempre analisar por um prisma, vamos dizer assim, científico, essa questão de depravado que eles têm, né? Bom, e aí ele vai falando que eles se reúnem nos fundos das igrejas, nos galpões abandonados. E assim como no Clube da Luta, a primeira regra do Clube da Luta é não se fala sobre o Clube da Luta. E se é a sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. Ele fala que as regras desses grupos de depravados se resumem em 2, basicamente. Você tem que ter a noção que você está em perpétua recuperação, que você nunca vai se recuperar, e você tem que aceitar a sua condição, né? Aceitando a sua condição em recuperação de uma forma perpétua, você pode participar dos grupos, né? E aí ele vai falando de várias situações escatológicas, vamos dizer assim, né? De um sujeito que comprava aspirador de pó e tentava se masturbar, né, com o aspirador de pó, colocando o seu órgão no aspirador, só que começaram a fabricar aspiradores que vinham com uma hélice dentro. E os casos de ocorrências nos hospitais
de pessoas com órgão mutilado por conta desse ventilador, dessa máquina, esse ventilador dentro do motor, aumentou, né? Então, assim, são coisas escatológicas, né? É um livro para adulto, para o público adulto, né? O público jovem, jovem adulto, né? Mas não é um livro que seria interessante você dar para uma pessoa menor de idade, né? Na minha opinião, né? Vai falando do caso da menina que ingeriu muito sêmen, vamos dizer assim, né? E ela ficou passando mal e foi pro hospital. Ou seja, são coisas assim, escatológicas, né? Não é um tipo de leitura, é um vídeo diferente aqui no canal hoje, por conta da mente perturbada do Chuck Palahniuk, né? Eu que sempre falo de história, sempre falo de sociologia, é um livro diferente. Mas é um livro que é muito interessante, não fica só nisso, né? É legal porque ele traz também uma discussão filosófica. Tem um momento que a mãe dele fala para ele quando ele é criança: as pessoas felizes não fazem arte, né? Como se as pessoas felizes não enxergassem essa questão mais sensível do mundo, porque elas estão anestesiadas por uma falsa noção de conformismo e elas não produzem arte. A arte depressiva ela é muito melhor, né? Uma outra passagem que eu achei curioso, vocês conhecem o complexo de Édipo, que é o complexo de Édipo lançado pelo Freud, né, o freudismo, né? E ele vai falar, o Édipo na mitologia grega, ele se casa com a própria mãe. Quando ele descobre que ele se casou com a própria mãe, ele fura os olhos. E o complexo de Édipo é quando o menino se apaixona pela mãe, tem uma relação, não apaixona, mas tem uma relação de competição com o pai para ficar com a mãe. E o pai, a figura do pai, é a primeira lei que aparece no menino, a primeira figura da lei, né? Depois vai ter o ego, o superego e tudo mais, né? E aí ele fala nesse livro que na modernidade os filhos de mãe solteira são um complexo de Édipo ao contrário. É a mãe que tem o complexo de Édipo com o filho, né? Ao invés do filho querer ficar com a mãe e tudo mais, é o contrário. É a mãe que nega a figura masculina de um parceiro e um marido, transpondo essa figura para o filho. Por isso que o filhinho de mamãe e os filhos de mãe solteira nunca se casam, né? E tem uma grande dificuldade. E esse personagem aqui, o Fred ou o Victor, né? Tem uma grande dificuldade de apresentar as namoradas dele para sua mãe, né? Bom, e o livro tem esse nome, No Sufoco, né? É um título que traz uma ambiguidade, tanto no sufoco da vida do personagem, por ter sido sempre podado, a sua vida podada por conta da criação com a sua mãe e tudo mais, e também por uma prática que ele faz. Ele é meio vigarista, né? Ele não é um médico e nem um jurista, ele mente para a mãe dele que está com Alzheimer no hospital psiquiátrico, por uma prática que ele desenvolveu para poder sobreviver. Ele vai nos restaurantes e finge que está sendo engasgado, que está sufocado com a comida, e quando algum outro cliente do restaurante que está lá, vai lá e salva a vida dele, fica com dó dele e dá dinheiro para ele. E assim ele ganha dinheiro. Ele finge sufoco, ele finge estar sendo engasgado para enganar as pessoas e às vezes até receber uma indenização do restaurante por causa da comida e tudo mais, né? Então ele é um vigarista. E o livro, resumindo, é a história de quando ele vai visitar a sua mãe no hospital psiquiátrico, que está com Alzheimer, e ele se apaixona pela médica que cuida da mãe dele, que é a doutora Marshall. E a doutora Marshall, ela passa o livro inteiro falando e trazendo a discussão de que vale a pena você ter uma vida convencional, você se casar, ter filhos, que está muito longe dessa vida de depravado que ele tem, né? O Victor Mancini, chama Victor Mancini, e só que ele se apresenta para a mãe dele como Fred, né? Que ela pensa que o Fred é o filho dela. Tem uma revelação no meio do livro que a mãe dele fala que ele não é filho legítimo dela, que ela roubou ele de uma família, de uma outra família que poderia maltratá-lo. Talvez ela cuida dele até mais por não ser filho legítimo, por essa questão de caridade, de uma criança que foi resgatada de uma família problemática, né? E
ela fala, tem uma parte que ela compara ele com Jesus, né? A megalomania da mãe dele, a megalomania da mãe dele é tão grande que compara até ele com Jesus, mas ele tem essa revelação que ele descobre que ele não é Jesus e nem irmão do Jesus, né? Nem tá longe de ser essa figura sacralizada e santa, porque ele é um depravado, né? Bom, e aí a resultante de toda a história vai passando por várias situações, ele, o Danny, a Nikos, todos esses personagens depravados, essa questão dos grupos de recuperação dos sexólatras, dos viciados em sexo e tudo mais, mostrando um lado underground da sociedade, um lado que não é muito romanceado, e por isso que o livro é um livro para outsiders, né, para as pessoas que estão à margem da sociedade, como quase todos os personagens do Chuck Palahniuk. Ele descobre que a enfermeira a médica Marshall é mais uma, no final do livro, né, é mais uma paciente, e ela não é médica, ela é louca, ela é uma paciente do hospital psiquiátrico. Então, sendo ela uma paciente do hospital psiquiátrico, ela inventou toda aquela história, e é quando você recebe um soco na mente, porque o livro inteiro você vai se convencendo dela, e depois você percebe que ela é mais uma paciente. E essa jogada está em quase todos os livros do Chuck Palahniuk, né? Esse livro aqui do Assombro, do Haunted, é um livro mais de crônicas. Inclusive, uma das crônicas dele saiu na revista Playboy, desse livro aqui. Fez muito sucesso porque saiu numa época na revista Playboy. Mas o Survivor é um personagem que depois você tem um desfecho também que dá uma reviravolta. E no Clube da Luta você percebe que o Tyler Durden era um alter ego do personagem principal. E você se sente enganado, né, na história inteira, embora vai aparecendo alguns indícios, e principalmente no filme do David Fincher, vai aparecendo mais fácil esses indícios, né? Algumas pessoas descobrem até antes do final. E no sufoco você percebe e descobre no final que tudo aquilo era uma armação, né? Da médica, nunca existiu, né? Bom, eu recomendo os livros do Chuck Palahniuk. São livros para quem gosta, por exemplo, de autores como Charles Bukowski. Eu tenho alguns livros dele, O Misto Quente, Mulheres, Ao Sul de Lugar Nenhum, né? São livros que têm crônicas escatológicas, né? Para a gente fugir um pouco também desse intelectualismo de sociologia, antropologia, história, porque esses livros também são muito legais. São livros que dizem respeito muito à natureza humana, a questões de algumas naturezas humanas que a sociedade tenta encobrir e tenta esconder, né? Não aparece de uma forma oficial e legalista, muitas vezes, nas histórias perfeitas, né? As histórias perfeitas da aristocracia, da burguesia, onde todas as famílias são felizes, todo mundo, não há problemas sociais, não há problemas mentais, não há problemas psíquicos. E nesse livro aqui, como nos outros livros do Chuck Palahniuk, você percebe que todas as neuroses, essas neuroses que todo mundo de certa forma tem, né, na sociedade, e que o modelo perfeito, né, da vida perfeita, o modelo do comercial de margarina, né, onde todo mundo é feliz, uma casa do sonho americano com um cachorro e um jardim, na verdade é uma minoria, e mesmo a minoria que tem isso também tem suas neuroses, seus problemas psiquiátricos, né, muitas vezes, né? Bom, eu gostaria de fazer esse comentário. Curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like. Vamos sempre promover a cultura e principalmente a literatura. Muito obrigado, gente. Grande abraço.